Paz e graça, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça e a misericórdia de Deus, fazendo esta live para vocês. Hoje é um pouco diferente, não é bem um sermão. Nós vamos falar aqui da biografia dos discípulos de Jesus. Discípulos ou apóstolos? A gente vai ver, tá? Jesus tinha seus discípulos ou seus apóstolos? Discípulos são aqueles que seguiam a Jesus. Mas nem todos que seguem a Jesus é apóstolos. E os apóstolos, os 12 apóstolos que viveram com Jesus, eles também eram discípulos. Então não tem muita diferença. Discípulo quer dizer seguidor. Se você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo. E se o seu discipulado pode virar um apostolado, se você começar a pregar, fazer aquilo que os discípulos faziam. Ok? Então aqui a gente vai começar a falar então da escolha dos discípulos, certo? Os discípulos está em 3 passagens. Mateus, Marcos e Lucas vai falar, certo, dos discípulos, da escolha dos discípulos. Mateus capítulo 10. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, pode acompanhar conosco aí na sua Bíblia, né, física, aí nas suas redes sociais, da maneira como você estiver assistindo essa live. E Mateus capítulo 10 diz assim: tendo chamado os discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui Jesus ele capacitou os discípulos para que eles pudessem expulsar demônios, que eles pudessem curar as pessoas e até mesmo ressuscitar mortos, certo? Aí o verso 2 diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são este. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, né? Então, Simão Pedro, conhecido mais como Pedro, certo? E André, seu irmão. Ambos, eles eram filho de Zebedeu, tá? Então, Pedro e André, seu irmão. Depois aí vem Tiago, né? Eu falei errado aqui, me perdoa. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então veja bem, Simão Pedro era irmão de André, ok? Tiago, filho de Zebedeu, e João também eram irmãos. E ambos eram pescadores. Aí vamos para o terceiro. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. E Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu. Então vamos lembrar. Quando a gente fala em Judas na Bíblia, logo a gente lembra de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, quem traiu a Jesus. Mas Jesus tinha um outro discípulo, que ambos também chamava Judas, né? Judas Tadeu, ou Tadeu. Algumas versões diz Judas Tadeu, outras versões diz Tadeu, mas era Judas Tadeu, tá? Aí, Simão, o Zelote, certo? E Judas Iscariotes, quem traiu Jesus. As instruções para os 12 ditadas por Jesus, vamos lá então continuar em Mateus capítulo 10, vamos ler agora o verso 5 e o verso 6. O verso 5 diz assim: a estes 12 enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritano. Por que Jesus deu essa ordem aos discípulos? Porque naquela época os gentios não se comunicavam com os samaritanos. Então ali
os discípulos de Jesus corriam algum risco. Lembra-se quando lá no poço, né, no poço de Jacó, né, a mulher samaritana, quando Jesus pediu água para ela, e ela disse assim, ué, nós samaritanos não se damos com os judeus. E Jesus disse, né, se você soubesse quem está pedindo água para você, né, você jamais teria sede, né, porque eu lhe ofereço a água da vida, ok? Aí o verso 6, mas de preferência procurais ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha como Jesus é maravilhoso, né? Então era para os discípulos procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, pregar o evangelho aos cativos de corações, às viúvas, os órfãos, tá? Então agora a gente vai para a biografia dos discípulos. Aqui a gente falou um pouquinho de Mateus, né? Capítulo 10, do verso 1 ao verso 6, dizendo como que foi a escolha dos discípulos. Essas passagens também se encontram em Marcos e Lucas. Então vamos ao primeiro discípulo, Pedro, também conhecido como Simão Pedro. Pedro, ele era explosivo. Quando Jesus foi preso, né, quando Judas traiu, e quando chegou lá, os soldados para prender Jesus, Pedro então arrancou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado. E aquele soldado chamava-se Malco. E Jesus repreendeu Pedro, que não era para Pedro fazer aquilo. E Jesus foi lá e colou a orelha do soldado. E Pedro também disse a Jesus que ele jamais negaria Jesus. E Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso realmente aconteceu. E Pedro chorou amargamente, diz a Bíblia. E ele escreveu 2 cartas, né? 1 Pedro e 2 Pedro. Agora vamos falar um pouquinho do perfil de João. João, o discípulo amado, também conhecido como Boanerges, que era o seu sobrenome, que significa também filho do trovão, né? O discípulo amado, João, às vezes ele se encostava no peito de Jesus, certo? Jesus ali fazia algum aconchego nele. Por causa do seu temperamento, ele também tinha um temperamento difícil. Por isso João, o discípulo amado, chamado de Boanerges, que significa filho do trovão, mas também ele era muito carinhoso. Olha, João, ele foi jogado num caldeirão, melhor dizendo, de óleo fervendo, certo? Os romanos tentaram matar João, só que nenhum dano lhe aconteceu. Aí então o imperador pediu para exilar João na ilha de Patmos, que fica ali na Grécia. E João ficou por muitos anos ali na ilha de Patmos. E João escreveu o Evangelho de João, certo? O Evangelho de João. Ele escreveu 1º, 2º e 3º João, são 3 cartas, né? 1º, 2º e 3º João. E ele também escreveu o livro Revelação, que é o livro de Apocalipse. E João também, certo? Ele era pescador. Agora vamos falar de Tiago. Tiago, ele era irmão de João, ambos pescadores, filho do mesmo pai, de Zebedeu, né? E esse Tiago aqui, irmão de João, ele é conhecido como Tiago o Maior, para diferenciar de outro Tiago, né, que a gente já vai falar, que é o Tiago, filho de Alfeu, né? Então, ele era conhecido como Tiago o Maior, tá? Aí vamos para André. André era irmão de Simão Pedro, aquele que negou Jesus por 3 vezes. Os dois eram pescadores e discípulos, sabe de quem? De João Batista. Meu xará, eu me chamo João Batista. Prazer a vocês que estão nos assistindo. Eu quero dizer para vocês que minha mãezinha que colocou esse nome em mim. Ela gostava muito das histórias de João Batista.
Na época, meu pai queria colocar o meu nome de um ídolo, um jogador de futebol de São Paulo. E a minha mãe disse, não, vai ser João Batista. Eu gosto muito do personagem João Batista que batizou Jesus. E meu pai disse assim para ela, olha, se ele nascer dia de São João, ele chamará João Batista. Se não, não vai chamar João Batista. E Deus então mandou este João Batista que está falando com vocês, que nasceu no dia 24 de junho de 1965. Portanto, já sou idoso, 60 anos. Aí, gostaria que vocês acompanhassem comigo no livro de Mateus, capítulo 4, verso 18. Acompanhem comigo. E diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, ó, Jesus, hein? Ó, veja bem, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Aí o verso 19 diz assim, e disse-lhes Jesus, né, vinde após mim e farei pescadores de homens. Então o verso 20 diz que eles largaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Vamos falar um pouquinho de Filipe agora. Filipe, o evangelista, ele pregou, tem uma passagem muito bonita na Bíblia, que Filipe estava numa carruagem e ele passou em certo lugar e ele viu um jovem ali lendo a Bíblia, né? O Velho Testamento, um pergaminho do profeta Isaías. E o Espírito Santo tocou no coração de Filipe, Filipe desceu e conversou com aquele camarada. Ele era eunuco da rainha da Etiópia, portanto ele também era etíope. E Filipe perguntou assim para ele assim, você entende o que você está lendo? E ele disse, como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Então Filipe explicou tudo para aquele jovem eunuco, certo? E ele aceitou a Jesus e Filipe o batizou, certo? Essa passagem, ela é muito conhecida no meio cristão, né? Veja bem, e Filipe, ele era da mesma cidade de André e Pedro, né? Deixa eu ver aqui, mesma cidade, Betsaida. Eles eram da mesma cidade, tá? Aí vamos agora então para João capítulo 1, verso 45, porque fala também que Filipe foi quem apresentou Bartolomeu a Jesus. Bartolomeu também era conhecido como Natanael, mais para frente a gente vai ver. Ó, João capítulo 1, verso 45 diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhes, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então, essa passagem aqui, se vocês se interessarem, está lá no livro de Atos, capítulo 8. Vocês podem ler aí na casa de vocês, Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40, também vem falando sobre esse relato. Agora sim, agora vamos falar um pouco de Bartolomeu. Bartolomeu também era conhecido como Natanael. Era da cidade de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Onde foi o primeiro milagre de Jesus, né? As bodas de Caná da Galileia. E Natanael e Bartolomeu considerados a mesma pessoa, como eu disse. Bartolomeu em aramaico significa filho de Tomai, enquanto Natanael é um nome próprio que significa dádiva de Deus. Ok? Ó, acredita que Natanael ele tinha o sobrenome de Bartolomeu. Algumas passagens diz Bartolomeu, algumas passagens diz Natanael. Então, para vocês que estão me assistindo, Natanael e Bartolomeu eram a mesma pessoa, apóstolo de Jesus. E agora a gente vai falar um pouquinho de Tomé, certo?
Tomé, ele era da região da Galileia, judeus como os demais apóstolos. Foi chamado de Dídimo. Dídimo é a tradução grega para o nome de Tomé, certo? Que em aramaico significa gêmeo. Ó, Tomé, ele ficou conhecido, né? Diz assim, crer para ver. Se eu ver, eu creio. E se eu não ver, eu não creio. Os discípulos estavam reunidos e Jesus, após a sua ressurreição, apareceu para os discípulos. Só que naquele momento, Tomé, ele não estava ali. Em um outro episódio, Jesus aparece, Tomé vendo Jesus, e mesmo assim ele falou, eu não acredito se eu não ver as marcas dos cravos em suas mãos, e se não ver o seu lado que foi furado por uma lança. Então vamos lá, esse episódio está em João capítulo 20, verso 25, que diz assim, e ainda mais, ele falou, se eu não colocar o dedo. Disseram-lhe então os discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. E veja só a resposta de Jesus, no verso 29, João 20, 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Então, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Isso se chama fé. Agora vamos para Mateus. Mateus era conhecido também como Levi. Ele era cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Uma profissão mal vista pela sociedade. Porque haviam muitos cobradores de impostos que eram corruptos. Então era uma profissão mal vista para a sociedade, devido a muitas corrupções, né? E Jesus passou ali, então ele viu Mateus na coletoria, né? Então vamos então para Mateus capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele levantou sem questionar e seguiu a Jesus. Agora sim a gente vai falar de Tiago, mas não é o Tiago maior, filho de Zebedeu. Esse é o Tiago menor, filho de Alfeu. Ele era conhecido como menor para não confundir com Tiago, filho de Zebedeu. Né? O maior, sua presença é isso mesmo, com o Tiago, filho de Zebedeu, o maior. A presença de Tiago, o menor, filho de Alfeu, é bem discreta na Bíblia, ok? Agora vamos falar de Simão, mas não é Simão Pedro. Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o cananeu, porque ele era da cidade de Caná da Galileia, também. Zelote indica que ele era zeloso pelos seus princípios, ou porque ele pertencia ao grupo dos zelotes. Ele é pouco relatado na Bíblia, certo? E pouco se sabe da sua história e origem. Agora vamos para Judas. Mas lembre-se, esse Judas que eu vou falar agora não é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Esse aqui é Judas, filho de Tiago, conhecido também como Judas Tadeu. Algumas versões diz Tadeu, outras versões diz Judas Tadeu. Tadeu e Judas Tadeu é a mesma pessoa, ok? Muitas pessoas confundem com o irmão de Jesus que também chamava-se Judas. Então veja bem, Judas Tadeu, Judas Iscariotes e Judas,
irmão de Jesus. Jesus também tinha um irmão que chamava Judas. A gente vai ver aqui no decorrer aqui, tá? Olha, veja bem, no Novo Testamento, o nome Judas era muito comum, como hoje. Nós estamos no século 21, tem muitos nomes comuns, né? Mateus, João, Miguel e etc e tal. Como naquela época, o nome Judas também era um nome muito comum. Veja bem, muitos teólogos dizem que Judas Tadeu que escreveu o livro de Judas, certo? Porém, muitos teólogos afirmam que Judas, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Judas, que é apenas um capítulo, certo? Ele escreveu, afirmam os teólogos, após a ascensão de Jesus ao céu. Jesus morreu, ficou 40 dias aqui na terra e depois ele subiu ao céu junto ao Pai, certo? Lembrando que Judas, irmão de Jesus, tá? Então são 3 Judas. Judas Tadeu, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Judas Iscariotes, apóstolo, discípulo de Jesus, certo? Agora sim nós vamos falar de Judas Iscariote. Judas Iscariote nasceu por volta de 3 a.C., quer dizer, ele era 3 anos mais novo que Cristo. Judas foi o único apóstolo que não nasceu na Galileia. Ele era filho de Simão Iscariotes. Iscariotes é uma palavra que vem do latim. Veja bem, Iscariote é uma palavra que vem do latim, que se pronuncia sicários, sicários. Traduzindo sicários, abre aspas, assassino, fecha aspas. Ele foi escolhido para ser um dos apóstolos de Jesus. E ele era o tesoureiro do grupo. Era ele que andava com a bolsa. Ok? Ele era muito ambicioso e acabou traindo Jesus por 30 moedas de pratas. Certo? E ele não se arrependeu. Veja bem, Pedro também negou Jesus. Só que Pedro chorou amargamente, arrependido. Judas não se arrependeu, certo? Quando os soldados chegaram para prender Jesus, e ele disse aos soldados, aquele qual eu beijar, prenda-o, porque é Jesus. E isso aconteceu. Então, o beijo da morte. Judas beija Jesus, e ali então, os soldados prendem Jesus, certo? Agora veja bem, meus irmãos, ele sentiu-se remorso. Ele vai conversar com os soldados e os soldados, é problema seu. Então ele joga as 30 moedas de pratas e tira-se a sua própria vida. Ele se suicida, certo? Ele se enforcou. Certo? Mas aí então, os apóstolos ficaram em 11 pessoas. Mas tinha que ser 12 para representar as 12 tribos de Israel. Então fala que Pedro e os outros discípulos se reuniram e oraram a Deus pedindo orientação do Espírito Santo para ver quem que eles escolhiam para ser o substituto de Judas. Certo? Então eles oraram, eles jejuaram, e aqui fala o seguinte, eles oraram e escolheram 2 pessoas, certo? José Barsabás, chamado de Justos, e Matias, né? O grupo lançando sorte, que era um método da época lançar sortes, então eles escolheram Matias. Então Matias, que também é pouco lembrado na Bíblia, sua aparição é bem discreta, Matias, então ele foi escolhido para o lugar de Judas Iscariotes. Então agora, meus irmãos, eu já falei para vocês, né, um resuminho da vida de cada um desses apóstolos. Agora eu vou falar como que eles morreram, como que eles
foram martirizados, ok? Veja bem, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma, durante a perseguição de Nero. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E isso foi atendido. André, crucificado em uma cruz, em forma de X, na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado por Herodes Agripa I, em Jerusalém. João, ele foi exilado na ilha de Patmos. Como eu disse no começo, tentaram matar João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Veja bem, meus irmãos, muitas coisas que eu estou falando aqui não está na Bíblia, que nem, por exemplo, João foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Isso não está na Bíblia, mas são histórias. A gente vem puxando a história de longa data, através dos escritos do passado, que hoje se tornam presente, consultando relatos de arqueólogos, de teólogos, certo? Então fala que João foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. E ele não morreu. Então o imperador, certo, pediu para que ele fosse exilado na ilha de Patmos, que fica na Grécia. E essa ilha hoje na Grécia, ela é muito visitada, ok? Então João, após o seu exílio na ilha de Patmos, ele foi libertado e ele veio para a cidade de Éfeso. Ficou ali até a sua morte. Foi o único discípulo que morreu de morte natural, que morreu de velhice, ok? Filipe foi apedrejado e crucificado para baixo, tá? De cabeça para baixo também, na Frígia, hoje atual Turquia. Então Filipe foi apedrejado e crucificado de cabeça para baixo na Frígia, hoje atual Turquia. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Todos os relatos e todas as pesquisas diz que ele foi esfolado vivo, arrancaram a sua pele, na cidade de Albanópolis, hoje Derbente, na região russa do Daguestão. E seu corpo foi lançado ao mar. Tomé, aquele que tem que ver para crer. Tomé, o apóstolo, morreu martirizado na Índia. Seu corpo foi transpassado por lanças. Mateus foi morto à espada na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, morreu apedrejado em Jerusalém pelos judeus. Judas Tadeu, segundo a tradição, fala que ele morreu a flechadas e foi sepultado em Beirute, no Líbano, ou no Egito. Ainda é um ponto de interrogação, não se sabe certo se foi em Beirute, no Líbano, ou no Egito. Não temos a fonte concreta, mas foi uma dessas duas cidades, ok? Simão, o Zelote, morreu cerrado ao meio, na Palestina, durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. E como a gente já disse, Judas Iscariotes, ele mesmo tirou a sua própria vida após sentir remorso por trair o seu mestre. Né? Matias, o que se sabe sobre Matias é que ele foi apedrejado e decapitado. Certo? Agora veja bem, meus irmãos, aqui nós falamos dos 12 apóstolos que faziam grupo daqueles que andavam pessoalmente com Jesus. Mas depois a palavra de Deus tem outros apóstolos, como o apóstolo Paulo, né? Ele não fez parte dos 12, mas era apóstolo de Jesus.
Lucas, né? Evangelista também, Marcos, mas eles não andaram com Jesus. Agora, a palavra de Deus diz: o maior de todos foi o apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo de Deus, ele era perseguidor dos cristãos. Paulo também morreu em Roma, certo? Na Itália. E isso era o que eu queria trazer para vocês hoje, nessa noite de segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Aí, vocês que estão nos assistindo aí, manda um like para nós, aperta o sininho e diz pra gente de qual cidade que você está nos assistindo. Eu quero dizer para vocês que Jesus ama você e eu também. Feche os seus olhos aonde quer que você esteja e vamos elevar uma prece ao nosso Criador. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, muitíssimo obrigado, grande Deus, por nos dar mais essa oportunidade de falar da sua palavra às pessoas nesse mundo ainda, Pai, que nunca viram falar da sua palavra. E nós sabemos que enquanto o Evangelho não for pregado no mundo, o Senhor não virá. Então eu quero lhe agradecer, você que está nesse momento nos assistindo, que o nosso Deus derrame as bênçãos do céu sobre a sua vida. Eu não sei o que você está se passando. É só você e Deus que sabe. Mas meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida nas mãos de Deus e Ele o socorrerá. Em nome e por amor de Jesus. Amém.